vamos continuar a falar do afofador. Tá. O afofador, que é a primeira fase do projeto que culmina com a colhedeira, esse afofador não existia. Então, é um projeto realmente inédito. E ele gerou patente. Né? Não é todo projeto de design que jura patente. Você tem projetos, eles podem ter uma classificação no NPI, mas que não é patente, que é de qualidade, uma coisa assim. Ela gerou patente. E ela ganhou o segundo prêmio internacional do ICSID. O primeiro foi na Inglaterra, o segundo foi brasileiro naquele ano, foi de 91. Tá? Então, foi o nosso primeiro projeto internacional e, por acaso, o nosso segundo projeto. Né? Do afofador, então, passou-se para a colhedeira, que era um equipamento complementar. Eu tenho uma fotografia aqui, que depois eu posso te mostrar. E ele elimina, então, o arranque manual. Tá? E esse projeto também gerou 2 patentes e também ganhou uma menção honrosa do Prêmio IOSHOP de Tecnologia de 91. Quer dizer, esses 2 projetos geraram patentes e tiveram prêmios. O problema dessas máquinas numa instituição de pesquisa é que, vamos dizer, o financiamento não é vasto. O financiamento é sempre muito contido. E a experimentação de uma máquina agrícola oferece problemas maiores que você, por exemplo, testar um equipamento médico. Por quê? Porque você precisa de solos diferentes, com naturezas de solo diferentes, o que nesse país vasto precisa deslocamentos muito grandes. E você tem épocas do ano que você tem a mandioca e não tem outras, então a colheita não é o ano inteiro, o tempo todo, até por condições climáticas. E o teste precisa ser relativamente com mais ou menos com o mesmo tipo de clima, porque senão como é que você vai comparar? Né? Se chove, você não entra com uma máquina no campo para colher nada com uma chuva, porque a máquina empaca, né? Então, é uma situação em que você fica gastando diária. Mais de uma vez, a gente foi com uma equipe de 3 pessoas, que era o mínimo que você podia ter, que era um engenheiro e 2 designers, para ver. Nós tínhamos um engenheiro mecânico na equipe, para avaliar as condições, uma pessoa para filmar, porque é preciso filmar, porque você sai do campo, você tem que relembrar. Então, a gente começou a filmar muito cedo, todos os nossos testes. E você chega numa circunstância que chove, você gastou a viagem, gastou no mínimo 4 diárias, vezes 3, são 12 diárias, às vezes 16, e volta para casa sem ter feito um teste, porque choveu o tempo todo. Então, quando chega no fim, se você lança o projeto com um número certo de diárias, e o avaliador diz, tem muito, não pode, corta. Ou se você for em pouca, não tem dinheiro. Uma das últimas fases, porque esse projeto teve várias fases, né? Mas nas últimas fases, já era com a FINEP, eu fiz o orçamento e o avaliador da FINEP me telefonou e disse assim, tem que reduzir viagem diária. Eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, então nós não vamos fazer o projeto. Ele disse, como não vai fazer o projeto? Eu falei, olha aqui, se eu pedir isso, veja bem, eu coloquei esse número de diários baseado na minha experiência dos projetos passados, baseado na necessidade. Se eu coloquei X viagens e você acha que eu tenho que reduzir para X menos Y, 2 uma. Ou eu não sei fazer orçamento, porque eu estou dilatando desnecessariamente, ou eu estou querendo me aproveitar de dinheiro que eu não devo ter. Então, eu não posso reduzir, porque isso já foi na ponta do lápis, porque tem que ser assim. Posso te explicar por A mais B. Reduzir eu não posso, eu não vou poder, não vou te dar o produto, porque eu não tenho condição. Ele aprovou o projeto. Aí o diretor técnico chamou e disse, como é que você conseguiu? Todo mundo teve que reduzir o projeto. Por que vocês conseguiram o mesmo número de passagens que tinha diário? Eu falei, então a gente não faz. Porque essa é a verdade. Quando você vai apresentar projeto no serviço público, você tem a tendência de inchar, porque você sabe que aquilo vai demorar, mas esse é um círculo vicioso, né?
Finalmente, quando a gente terminou esse projeto da mandioca, a gente respirou. Ao mesmo tempo, a gente fez, por exemplo, a avaliação de 10 tratores agrícolas sobre o ponto de vista do usuário, que inclusive gerou normas da ABNT. Nós paramos e dissemos assim, sabe uma coisa? Vamos mudar de área, vamos fazer projetos de alguma outra coisa que seja útil à população, que seja importante, que não seja objeto de consumo, porque isso o escritório tem mais possibilidade de fazer e melhor, mas vamos mudar de área. Mudamos para a parte de equipamento médico e para a parte de pesquisas ergonômicas e equipamentos médicos e equipamentos para os deficientes. Teve uma cadeira de rodas para Várias. atleta, não teve? Várias. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi Pensou numa coisa dessa. essa história de atleta paralímpico que hoje se fala tanto, né? Foi a primeira vez que eu vi, foi desse projeto. Pois é. Quer falar um pouquinho dele? Aí nós resolvemos mudar de área. Que alívio, porque não tinha mais que lidar com essas coisas atmosféricas. Que ano foi aquilo da cadeira? Peraí, a cadeira... Mas antes disso, a gente fez uma outra coisa muito interessante que eu não falei, que foi uma locomotiva de manobra, né? A EMAC, que era uma empresa naval, naquele tempo era um grande estaleiro naval, como era a Verome, etc., mas toda de capital brasileiro. A EMAC começou a entrar no terreno de locomotivas, mas locomotivas de manobra, para porto, etc. E eles queriam fazer uma locomotiva de manobra e nos contrataram diretamente para fazer a cabine de manobra. E nós fomos fazer esse projeto com o Cais do Porto, fazendo o levantamento inteiro do Cais do Porto. Vai acontecer uma coisa folclórica. Posso contar um folclore? Esse projeto, por acaso, eram só 4 mulheres. Nossa equipe era mista, mas, por acaso, nesse projeto, porque havia outros projetos em andamento, foram só 4 mulheres. E aí, um dia, eu estava de madrugada, tipo 2 horas da manhã, no Porto, andando numa locomotiva, eu e a Isabel, era a Isabel que estava comigo. E vira-se um guarda lá, para a locomotiva, apita, e diz assim, tem mulher na cabine, porque mulher não podia entrar no porto. Aí o cara disse, mulher não, são doutoras. Olha, foi de morrer de rir, né? Mulher não, são doutoras. É outro gênero. É outro gênero. Isso foi em 82, né? E o projeto, a gente fez um mock-up, fez um projeto em tamanho natural no NT, né? E principalmente nós mudamos. Foi a primeira locomotiva que tinha 2 faróis. Foi a locomotiva de 81, essa tinha 2. Nós incorporamos muito do que os usuários disseram. É impressionante quando os engenheiros da EMAC chegaram, mas por que vai ter isso? Por que vai ter aquilo? Porque é assim que eles preferem, eles é que dirigem a máquina. Olha por que eles precisam de 2. Por que eles precisam de 2 faróis? Porque quando eles vão mudar a direção, um farol não ilumina o trilho. Eles precisam dos 2 lados do trilho. É mesmo, a gente nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Tem pequenas coisas que só quem faz sabe como faz, né? E isso foi a grande característica, eu acho, do nosso grupo, foi dar uma enorme importância ao usuário, né? E fazer sempre uma pesquisa de campo extensa no local em que o produto seria usado, né? E eu acho que uma coisa fundamental no projeto, quando se desenvolve, é você perguntar a quem faz, uma pergunta muito simples. Se você fosse fazer isso, o que você colocava nesse produto? É impressionante como eles sabem o que deve ser colocado. E, às vezes, aquilo que é a coisa, soi-disant, mais criativa, na verdade, não foi do projetista, foi do usuário que te induziu a pensar como é que deveria ser. O que me faz lembrar do Steve Jobs, né, que ele diz isso anos mais tarde, muito mais propriedade, exatamente com mais dinheiro. A gente tem que fazer um produto que vai servir para uma coisa que eles nem sabem que precisam, né?
Mas tem um pouco isso. O cara que vai usar, ele tem algumas intuições que o projetista que está de fora, ele não tem, ele não faz aquilo, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, esse projeto da locomotiva foi um projeto muito importante, foi um projeto que me deu muito prazer. Ela tinha porque ele trabalhava sentado, em pé, como é que você faz isso, e eram soluções realmente interessantes, que envolviam muita mecânica, mas para isso servia engenheiro, entendeu? Foi um projeto muito prazeroso de fazer.